A análise neste Now à meia-noite com o professor Eduardo Batista Correia. Boa noite, bem-vindo. Vamos começar por esta questão das negociações que decorrem entre Israel e o Líbano. Poderemos ter aqui sinais positivos à semelhança do que aconteceu com os Estados Unidos e Irão? Excelente pergunta. Nós, o Líbano, temos que olhar para o Líbano com a dualidade que o Líbano, no fundo, tem dentro de si. E o Líbano são dois Líbanos, do ponto de vista político. É o Líbano enquanto república, enquanto país, e depois há um Líbano que é dominado pelo Hezbollah. E essa parte do Líbano é o sul do Líbano. Aliás, o domínio do Hezbollah sente-se mal se aterra no aeroporto internacional de Beirute. Quem toma conta e controla o aeroporto internacional de Beirute é o Hezbollah. O Hezbollah que é um partido político, com assento parlamentar, com representantes no governo, mas que tem um exército armado. Hezbollah que, de algum modo, não tínhamos dúvidas, é um tentáculo do Irão no sul do Líbano, em cima da porta de Israel, porque o sul do Líbano faz fronteira com Israel. Ora bem, o que é que tem acontecido ao longo dos anos? O Hezbollah tem atacado sistematicamente o norte de Israel. Cidades como Haifa, que está na costa no Mediterrâneo, Kiryat Shimona, que está entre os montes Golã e a fronteira com o Líbano, são sistematicamente atacadas e as pessoas têm, no fundo, os habitantes do norte de Israel, têm, no fundo, estado fora de casa meses e meses e meses seguidos, precisamente por causa desses ataques. Israel é um país muito pequenino, é do tamanho do nosso Alentejo. Atenção, o Líbano é metade de Israel. E, portanto, estamos a falar de territórios muito pequenos que, no fundo, entram em conflito constantemente. Ora, Israel, Netanyahu acabou de dizer, não pode conviver, não pode, em circunstância alguma, conviver com um vizinho do lado que está sistematicamente a atacá-lo e que, no fundo, é financiado e constitui um tentáculo de um país gigantesco, 75 vezes maior que Israel, o Irão, cujo propósito geopolítico no que diz respeito a Israel é a eliminação, exterminação do Estado de Israel naquela localização. Portanto, nós temos aqui uma equação absolutamente complicada. Israel viu, no fundo, uma vez mais, Trump a fazer aquilo que já nos habituou, a dizer uma coisa, a fazer outra, no fundo, a não ter lealdade para com ninguém. Israel o que sentiu com todas estas movimentações é que lhe tiraram o tapete debaixo dos pés e Netanyahu veio agradecer o apoio que os Estados Unidos têm vindo a dar, mas que eles vão ter que continuar com a sua defesa. É entendível. Por muito que critiquemos, por muito que nos choque as mortes, a guerra é uma coisa horrível, Bruna, mas é entendível. Os israelitas vivem, no fundo, o complexo da perseguição. Sentem que foram perseguidos naquele território, na Galileia, pelos romanos, tal como é relatado na Bíblia, há 2000 anos atrás. Foram perseguidos na Península Ibérica, os judeus, pela Inquisição, no século XVI, século XVII. Foram exterminados na Alemanha, na Polónia, na Roménia, durante o Holocausto, perseguidos. Bom, e desde 1948 tem aquele pequeno pedaço de terra, volto a referir, do tamanho do nosso Alentejo, relativamente mais pequeno, estão a ser constantemente, no fundo, acusados de ocuparem um território que não lhes pertence. Portanto, Bruna, por muito que queiramos olhar com um olhar dourado para aquilo que está a acontecer, para estas negociações, o essencial não aconteceu. E o que é o essencial, na minha perspectiva? É um acordo sustentável, de entendimento entre Israel e o Irão. Eu estive um destes dias num evento em Lisboa, uma conferência sobre política internacional. Não foi a nossa conferência do Não, foi uma outra conferência, onde estavam na mesma sala o embaixador de Israel em Portugal e o embaixador do Irão em Portugal. Não haveria qualquer hipótese, estavam a muito poucos metros um do outro, não haveria qualquer hipótese de um conversar com o outro. E, portanto, enquanto esta situação perdurar, ou seja, esta quesilha de uma antipatia de morte estiver presente, evidentemente que geração após geração nós vamos continuar a assistir a este conflito. E ainda por cima, não se tem falado, mas há também a questão da Síria e da Palestina, que não se tem falado e que de facto vai continuar também aqui a gerar algum impasse naquilo que são as relações entre as partes. Olha, eu ouvi uma entrevista muito interessante um destes dias de uma antiga primeira-ministro israelita, Golda Meir, partiu há muitos anos, que falava: eu nasci neste território que era a Palestina. E, portanto, todos nós somos palestinianos, dizia Golda Meir, ex-primeiro-ministro israelita. Isto é uma entrevista nos anos 70, muito interessante. Quem estiver interessado sobre estas matérias, vale a pena recuperar as entrevistas de Golda Meir, de Moshe Dayan, ou então Ministro da Defesa. A Palestina é um território. O tema dos palestinianos e do Estado palestiniano é uma coisa muito recente. E, portanto, o que está em causa
de facto, é encontrar um modelo pacífico onde judeus e muçulmanos, uns que representam o Irão, outros que representam a Jordânia, outros que representam a Síria, outros que representam a Palestina, possam conviver em paz. Até porque eu, numa das últimas viagens ao Médio Oriente, cruzei-me com um senhor brasileiro com cerca de 90 anos, judeu, que veio, os pais vieram da Roménia perseguidos para o Brasil, e ele saiu do Brasil com 10 anos para ir precisamente fundar Israel. E ele dizia-me: Eduardo, ao princípio todos nós éramos amigos, até que surgiram os radicais. E, portanto, Bruna, nós só não convivemos com a diferença quando não queremos. Quando queremos conviver com os diferentes, com religiões diferentes, com cores diferentes, com hábitos diferentes, com culturas diferentes. Eu que estudei no estrangeiro, partilhei gabinetes durante o meu doutoramento com pessoas de outras religiões, de outras cores, percebo quão interessante é a adaptação. A nossa adaptação é difícil, evidentemente que é difícil, mas é muito saudável. E, portanto, aquilo que se passa no Médio Oriente é uma quesília com base precisamente na incapacidade dos homens, essencialmente dos homens. Eu podia dizer dos homens e das mulheres, mas não, vou dizer dos homens. São os homens, essencialmente, que estão na linha de frente destes conflitos, de se entenderem com o diferente. E, portanto, o problema, quanto a mim, é que este conflito está já também a contaminar as gerações mais jovens. E, portanto, no fundo, ao contaminar as gerações mais jovens, significa que a guerra e este tema do não entendimento tenderá a prolongar-se no tempo, o que é lamentável. Olhando para a questão dos Estados Unidos e Irão, embora haja bons sinais, aquilo que vemos é Donald Trump constantemente nas declarações que presta, em tom de ameaça ao Irão: caso não se comportem, vamos fazer aquilo que é preciso. Quão vulnerável é este memorando de entendimento? E também aqui a questão da inspeção às instalações nucleares é delicada e não há consenso entre as partes. Vou começar pelo fim. Eu diria que, para Donald Trump, a verdade não deve ser um impeditivo para contar uma boa história. O que é que eu quero com isto dizer? Donald Trump não respeita a verdade. E está mais que visto ao longo destes meses, deste seu segundo mandato, que Donald Trump e a verdade não convivem bem. E, portanto, o que Donald Trump diz é essencialmente dirigido a um eleitorado que vai ter que se pronunciar sobre a qualidade da gestão do país por Donald Trump em novembro. E, portanto, Donald Trump está constantemente a dizer a esse eleitorado que é um vitorioso, que encontrou acordos, que está por cima, que domina este dossiê, quando, na verdade, nós percebemos do lado de lá, na realidade, ao analisarmos aquilo que está a acontecer, que não é verdade aquilo que Donald Trump nos diz. Dito isto, portanto, esta é, no fundo, a realidade. As consequências da realidade. É o que tu me perguntas: vamos ter guerra, mais guerra, não vamos ter mais guerra? Eu diria que Donald Trump quer sair rapidamente, e os israelitas entenderam. Daí as frases de Netanyahu. Netanyahu acabou de nos dizer o seguinte: os Estados Unidos deixaram de nos proteger. Aliás, os Estados Unidos vão-se embora da região. Foi o que Netanyahu disse, agradecendo o apoio que os americanos deram até aqui. Portanto, se dúvidas houvessem sobre as pretensões americanas, é aquilo que muitos analistas chamam o Trump always chickens out. O que é que significa always chickens out? Usando uma expressão do povo português, mete a cauda entre as pernas e sai de fininho, vai-se embora. É isto que aconteceu. Ou seja, ele não tem sido capaz de levar as suas pretensões, os seus objetivos até ao fim, nomeadamente no que diz respeito à política externa. Está a falhar na Ucrânia, falhou redondamente no Médio Oriente e, portanto, eu não creio, muito sinceramente, que Donald Trump, mesmo que a coisa corra muito mal no Médio Oriente, volte a colocar tropas americanas, até porque o Congresso lhe está também a tirar o tapete. O Congresso diz: não tens autorização para continuar com esta guerra. Portanto, Donald Trump está, se quisermos, neste momento, debaixo de um colete de forças, e a sua preocupação essencial é dizer algo aos americanos que o apoiam, cujo nível cultural não é por aí além elevado e, portanto, no fundo dão por bom as coisas que Donald Trump lhes diz, sem no fundo verificarem se correspondem à verdade ou não, para que possa não ter um desaire eleitoral nas próximas eleições de novembro. Quero ainda ouvir o professor em relação à admissão de Keir Starmer, anunciada ontem, mas também o dia fica marcado por aquilo que diz Vladimir Putin, mostrar uma disponibilidade para negociar
Há condições neste momento no terreno que o possibilitem ou não? Falando da Ucrânia, estamos todos, a Europa está saturada de guerra, os ucranianos estão saturados de guerra e os russos também. Aliás, Vladimir Putin vem a falar, solicitando conversas com a Ucrânia desde o dia da comemoração da vitória da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, nós temos estado aqui a assistir a um conjunto de frases novidade nestes últimos 4 anos e meio. Relembrar que este ataque se iniciou no final de fevereiro de 2022, 23 ou 24 de fevereiro de 2022, portanto já passaram 4 anos e meio, sensivelmente, sem que tenha havido uma clara demonstração que um dos dois é capaz de ganhar a guerra. Os ucranianos foram, de uma forma notável, capazes de travar a Rússia, mas também não são capazes de retirar a Rússia do território ocupado. E a Rússia não é capaz de avançar mais. Portanto, chegamos a um ponto de impasse, com muitas mortes, com muito dispêndio, com muita tensão. E, portanto, a paz interessa a todos. Os ucranianos já começaram a levantar alguma possibilidade de cedência de território. Portanto, é possível e desejável, com o apoio dos europeus, que a Ucrânia consiga, no fundo, algumas condições, algumas, não vai conseguir todas, numa mesa de negociações e, portanto, é provável que possamos, nos próximos meses, assistir a uma trégua, nem que seja apenas uma trégua, mas uma trégua com sustentabilidade no tempo. Portanto, parece-me que estamos a caminhar na direção certa, porque finalmente Vladimir Putin está interessado em tréguas com a Ucrânia, está saturado, a sua imagem interna também não é das melhores, portanto também não está interessado em levantar os críticos internos e, portanto, diria, Bruna, parece que estamos finalmente a entrar no início da última etapa. Agora sim, sobre a demissão de Keir Starmer, anunciada ontem em lágrimas, vimos o discurso de Keir Starmer. Era expectável, depois de tudo aquilo que aconteceu, e principalmente este ano fica marcado pelo escândalo de Peter Mandelson no caso Epstein. São várias. Crónica de uma morte anunciada, diria. Keir Starmer nunca calçou verdadeiramente os sapatos de primeiro-ministro. Tentou várias vezes, essencialmente em política internacional, ou seja, de algum modo foi um ator presente nos temas da Ucrânia, no próprio tema do Irão, ou seja, manifestou-se sempre ao lado das forças ocidentais e, portanto, teve um papel interessante. Teve um papel interessante em pôr aqui e ali um travão a Donald Trump e, portanto, foi, de algum modo, da perspectiva externa, alguém com os mínimos aceitáveis para ocupar o número 10 de Downing Street. Contudo, a nível interno, não. Falhou redondamente. Falhou nos escândalos, falhou na capacidade de pôr as suas políticas, falhou na travagem. Nigel Farage, que é Nigel Farage, é o radical de extrema-direita que tem vindo, que no fundo foi o autor inicial do Brexit. A popularidade de Keir Starmer foi sempre muito frágil. Os próprios membros do Parlamento pertencentes ao Partido Trabalhista nunca foram muito apologistas de Keir Starmer. E agora, Andy Burnham, queima fiambre, um nome estranho, um apelido estranho, Burnham, portanto, queima fiambre, a tradução literal para português. Conhecido como o Rei do Norte. Aparece vitorioso numa eleição intercalar e sente a legitimidade de um discurso mais moderno e de um apoio quase unânime. Há algumas vozes dissonantes, mas o apoio é quase unânime nos Member of Parliament, nos deputados do Partido Trabalhista. E, portanto, tudo indica, e isto é muito interessante, em Portugal nós tivemos essa situação apenas uma vez em que o líder do partido sai, Durão Barroso, quando era primeiro-ministro, e entra o líder seguinte, Santana Lopes, e o Presidente da República, então, Jorge Sampaio, foi muito rápido a retirá-lo. No Reino Unido isso não acontece, em Inglaterra isso não acontece, ou seja, são os próprios membros do Parlamento que elegem. E a nossa Constituição é assim que o prevê, mas são os membros do Parlamento que elegem e que indicam quem é o Primeiro-Ministro e, portanto, nós vamos ter um novo Primeiro-Ministro nos próximos meses, que será, muito provavelmente, a 99,9% de probabilidade, Andy Burnham, que é um socialista social-democrata. Portanto, para quem nos ouve,
se fizermos a transferência para a lógica partidária portuguesa, está entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, portanto, entre o PS e o PSD, é um apologista da aproximação ou da reaproximação do Reino Unido à Europa e, portanto, eu diria que são boas notícias esta modernização política, da ideia política e do ideal político no Reino Unido, e temos também alguém que junta algo que eu aprecio particularmente, enquanto filosofia política, que é a promoção da economia, mas a promoção da economia empresarial com uma forte componente de apoio social. E, portanto, é o equilíbrio, é aquilo que eu considero a social-democracia legítima e original. Portanto, poderão ser boas notícias para o Reino Unido, para a Inglaterra e para a Europa. Tudo isto 10 anos depois do Brexit. Tudo isto 10 anos depois do Brexit. Parece que foi antes de ontem. É verdade. Um resto, boa noite. Obrigada pela análise. Até amanhã. Obrigado.